A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre João Júnior. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos hoje a reflexão do Bom Pastor, dando sequência ao Evangelho de domingo. Todavia, o texto de ontem apresentava Jesus como a porta das ovelhas. Hoje ele se apresenta como o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas e não o contrário. É a característica fundamental para distinguir quem é ou não o bom pastor. Desse modo, Jesus nos ensina a seguir seu exemplo e viver como quem de fato acredita na sua ressurreição. Todo discípulo e missionário de Jesus Cristo deve ter como parâmetro para suas ações a dedicação ao próximo. Quanto mais dedicamos nossa vida ao próximo, mais nos aproximamos daquilo que Jesus classificou como bom pastor. Ao longo da nossa vida, nos são confiadas muitas responsabilidades, na família, no trabalho, na escola, nas ruas e na comunidade religiosa e social. Responsabilidades com coisas, funções e, sobretudo, com pessoas. Coisas e funções comumente estão relacionadas a pessoas e, quando elas não são executadas ou cuidadas como deveriam, são as pessoas que sofrem as consequências disso. Percebemos assim como cada um de nós traz dentro de si uma porção de pastor. Exercemos, ou pelo menos deveríamos exercer, ações pastorais em tudo o que fazemos, desde as pequenas tarefas diárias até as grandes responsabilidades nas quais a vida das pessoas está em jogo. Com a liturgia do Bom Pastor proposta nessa semana, somos convidados a avaliar nossa ação de pastor, de pastora, e a ação de pastor dos nossos governantes, líderes religiosos e demais pessoas que têm responsabilidades na comunidade e na sociedade. Jesus nos apresenta o modelo de bom pastor e oferece indicações fundamentais para exercer essa missão e para identificar se ela está ou não sendo exercida. Estimados filhos e filhas, já vimos que o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas, as protege e, se for preciso, arrisca a vida por elas. Quem de nós teria coragem de arriscar a vida pela vida de alguém ou de algum grupo? Que liderança política ou religiosa arriscou ou deu a sua vida pela vida dos outros? Se fizermos um levantamento, vamos encontrar muita gente que não mediu e não mede esforços para se dedicar ao próximo. E não são apenas líderes religiosos, como por exemplo os mártires que conhecemos na história da igreja e de nossos tempos. Podemos até colocar aqui, minha gente, os cuidadores de idosos, que cuidam, dedicam a vida pelo cuidado daqueles que há muito tempo dedicaram a sua vida ao cuidado.
mas gente anônima que se arrisca também e que deu a vida para salvar a de outras pessoas. São exemplos de bons pastores que, às vezes, sem conhecer Jesus, têm dentro de si os seus ensinamentos e a sua mensagem. Os apóstolos deram exemplo disso. Vimos alguns dias Estevão sendo martirizado porque viveu os ensinamentos de Jesus. Pedro se esforça para ser esse exemplo de bom pastor. Ele busca colocar em prática aquilo que pede o Evangelho. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, como disse o próprio Jesus. Pedro vai ao encontro dos pagãos, Paulo também, nós bem conhecemos a missão de Paulo, adentra as suas vidas e lhes apresenta Jesus ressuscitado, a experiência que eles fazem com Jesus, transmitidas aos outros, aos ouvintes, desperta no receptor da mensagem o desejo profundo de também fazer essa experiência do ressuscitado, tornando-se multiplicadores da graça de Deus. O anúncio de Pedro os faz crer e isso transforma suas vidas, trazendo alegria não apenas a eles, mas a todos os que souberam dessa boa notícia. Eis, portanto, Pedro e os discípulos exercendo a missão de bons pastores. Prova disso somos nós, recordando desses grandes homens, desses grandes discípulos, que dedicaram a sua vida em prol de evangelizar as nações. Será que nós, em nossos trabalhos pastorais na comunidade, em casa, no trabalho, onde nós estamos agora, também nos esforçamos para exercer nossa missão de bons pastores? Vale a pena refletir sobre isso e mudar atitudes, caso sejam constatadas ações que não correspondam às de um bom pastor. Peçamos a Deus a sabedoria de agirmos tal qual Ele agiu para conosco, nos dando o exemplo na pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe a sua família, o seu trabalho, hoje e sempre. O Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Insista todo dia